Nesse vídeo a gente vai comentar sobre os movimentos do mercado nessa semana, semana de resultado das eleições americanas, Trump eleito, aumento na Selic e uma semana aí bastante volátil. E a B3 não aproveitou a euforia global e a gente vai analisar os mercados. Esse vídeo normalmente acontece nos domingos, às 8 da noite. No entanto, nesse domingo eu vou apresentar a nossa Black Week, onde eu vou oferecer os meus treinamentos aí com descontos bastante convidativos. A Black Week será de segunda-feira, do dia 11 ao dia 15, mas na live de domingo você vai conhecer todos os detalhes. Então não perca, se inscreva. O link está aqui na descrição para você não ficar fora da nossa lista e para poder se inscrever nos treinamentos com descontos bastante importantes. Método lá de Swing Trade, método Long and Short, Universo Opções e os treinamentos aqui também de Day Trade, Commodities e o CTC. Fechado? Então é isso, bora lá. Então o B3 não aproveitou a euforia global nessa semana e apresentou aí mais uma queda, né? Tivemos uma queda importante essa semana, né? Uma queda de 0,23%, o mercado chegou a estar subindo, mas acabou devolvendo, fechando abaixo da mínima da semana passada, deixou uma barra de dúvida aqui, mas nada amigável, né? Ainda mais olhando aqui o gráfico diário, especialmente na sexta-feira, uma queda aí importante. Mas vamos entender primeiramente a questão dos ciclos, né, que é o que dá a nossa base aqui nos vídeos que eu trago semanalmente. Então esse aqui é o comportamento sazonal de novembro, né? O que eu tinha colocado na semana passada, que o mercado tinha um viés um pouco mais altista no começo do mês, nos 3 primeiros pregões, quando era para marcar topo aqui no dia 5, né? Subir até o dia 5, para ir apresentar uma correção. Correção essa que iria aproximadamente até o dia 13 de novembro. O que o mercado fez? Olha só, fez exatamente uma alta até o dia 5, né? Que foi o terceiro pregão do mês. O mercado subiu até o dia 5, né? E aí corrigiu. Aqui, o oitavo, nono pregão de novembro é exatamente o dia 13 e o dia 14, né? Então marquem aí na agenda de vocês, é exatamente quarta e quinta-feira. Não esquecendo que essa sexta-feira é feriado, né? Finalmente, né? O ano de 2024 foi um ano infinito. Então aqui é esperado o fundo do mês, olhando a sazonalidade do mês de novembro, dia 13 e dia 14. Até o momento o mercado está relativamente alinhado à sua sazonalidade, ao contrário de outubro, né? Que não foi tão alinhado assim. Muito bem. Seguindo, aqui eu tenho o ciclo presidencial, né? Aonde de 2024, que é o ciclo de meio de mandato. A gente tinha o fundo desenhado e esperado aqui para o final de outubro. O mercado chegou a marcar fundo ali, mas, no entanto, até o momento não reverteu a tendência de fato. A próxima janela de fundo está um pouco à frente. Tá aqui, ó, tá no dia 18 de novembro, né, que seria na próxima segunda-feira, sem ser essa, na próxima, né, seria dia 15 na realidade, mas como dia 15 é feriado, então tá aqui a janela de expectativa de formação de fundo para o nosso mercado, é a última chance que o mercado teria de marcar o seu fundo, né. Essa é a sazonalidade considerando o ciclo presidencial do IBOV. Então, mais uma vez, ó, temos aqui dia 13 e 14, né, que é a sazonalidade do mês, e temos aqui o ciclo presidencial datando aqui, né, essa janela, que seria exatamente a próxima semana, né, que no dia 18, que é na próxima segunda-feira, mas seria na sexta-feira, mas sexta-feira é feriado, certo? Então, estamos numa janela do ponto de vista de ciclo, esperando algum tipo de inflexão, certo? O pessoal tá todo mundo baixista, todo mundo ultra pessimista, e é exatamente com esse sentimento que o mercado costuma marcar os seus fundos, é importantíssimo salientar isso. Mais informações que eu trago. Semana passada nós tínhamos 63% das ações do Ibovespa abaixo da sua média móvel de 20 dias, né? Essa semana o mercado caiu pouco, mas nós temos uma quantidade maior de ações abaixo da média móvel de 20. Reitero, quando nós temos uma grande porção, um grande percentual das ações do índice abaixo da sua média móvel de 20 períodos, é quando o mercado costuma virar, tá? Não é um indicador de timing, mas é um indicador de sentimento, como foi aqui, por exemplo, entre outubro e começo de novembro do ano passado, tá? Então os indicadores, mais uma vez, estão chegando em zonas bastante importantes. Aqui, aos alunos e inscritos que possuem o livro, né, A Outra Dimensão da Bolsa, abram o capítulo 4, página 115. Essa aqui é a técnica da gota, certo? Então, olha que interessante. Considerando o topo lá do final de agosto, a distância daquele topo para o fundo formado no começo de agosto são 17 dias. Se eu pego esses 17 dias e eu jogo para frente, eu tenho exatamente esse fundo aqui de setembro. Ou seja, esta janela no tempo, considerando esse ponto central,
Marcou este fundo. Agora vamos para o próximo ponto. Olha que interessante, considerando esse, o mesmo topo que a gente usou de referência. Para trás, 30 dias, para frente, 30 dias. Fundo, né? Então, olha que interessante, como o mercado respeitou essa mesma proporção no tempo. E se eu considerar este topo para este fundo aqui, a diferença no tempo, olha o que nós temos. Temos 52 dias. É exatamente o dia de 8 de novembro, sexta-feira, né? Onde o mercado está agora. Ou seja, do ponto de vista de tempo, considerando esta técnica, que essa aqui é um pouco mais subjetiva de marcação de ciclo, nós estamos num ponto de inflexão. Seria um suporte no tempo, né? Então temos ciclo sugerindo possível fundo para o mercado. A gente tem sazonalidade dizendo que naquela janela de tempo é também uma zona de fundo esperado. Mais uma vez, quem não leu o livro, adquira. Eu estou bem na frente, né? Quem não leu o livro, adquira o livro, né? Está disponível na Amazon, a outra dimensão da Bolsa, capítulo 4, página 115, tá? Então estamos num ponto de inflexão, considerando a técnica da gota apresentada no livro A Outra Dimensão da Bolsa, cujo autor sou eu, certo? Muito, muito bem. E olha que coisa interessante, né? Me dei conta que se eu vejo a proporção, né, do 30 para 17, eu tenho 1,76. Isso eu considero a proporção, não de 52, mas 53 para 30, eu tenho os mesmos 1,76. Curioso, né? Isso é bem curioso. É uma proporção secundária de Fibonacci, né? Secundária de Fibonacci, que seria 76,3, né? É uma proporção de Fibo que, no tempo, que também pode ser estudada. Aqui foi uma mera coincidência, certo? Esse slide aqui é um slide que eu apresentei numa aula do CTC, que foi a aula 203. Isso aqui foi apresentado no começo do ano, né? E eu dei os suportes e as resistências do ano para o Ibovespa. E lá naquela ocasião eu tinha colocado que o Ibovespa estava numa região de resistência muito forte, que era a resistência dada pelo desvio 1 aqui do Ibov sem tendência. Esse gráfico aqui é o Ibovespa, sem a tendência, certo? E naquela ocasião eu coloquei que o primeiro suporte mais importante do ano ficaria lá em 124 mil pontos se o mercado resolvesse cair, 124.400. Pois bem, de janeiro até então, nós tivemos novos dados. Eu coloquei os novos dados e reestimei aqui o Ibovespa sem tendência. Olha que interessante, olha o que acabou acontecendo. Acabou acontecendo que agora os 124.600 correspondem ao desvio menos 1. Né? Então o Ibovespa agora está aqui sem tendência, ele teria que cair mais um pouquinho para chegar aqui nos 126.600, né? Lembrando que nessa sexta-feira o Ibovespa fechou a 127.800, né? Então 124.600 daria mais 2,5 de queda aproximadamente. Anotem essa pontuação. Então perceba, temos também aqui considerando o Ibovespa sem tendência, numa zona muito forte, muito importante, tá? Que seria o desvio menos 1 do Ibov sem tendência. Aqui a gente retira a tendência do mercado, é uma técnica estatística bem interessante que eu gosto de observar também para sinais de prazo maior. Lembrando, né, esse aqui foi o topo de 2021. Eu postei no meu Instagram, naquela época tava todo mundo eufórico, achando que o mercado ia subir para sempre. Foi o topo do mercado, tá? Então, é nesses momentos que essas técnicas costumam funcionar e funcionar muito bem, certo? Então tá aqui os dados atualizados. Agora a gente vai para a parte técnica aí do nosso Ibov. Então essa semana o Ibov confirmou a barra da semana passada, que era uma barra de uma outside bar, né? Uma barra que engoliu a barra anterior. Perdeu a mínima, fechou abaixo da mínima, mas nós estamos aqui do ponto de vista técnico, né, numa zona de suporte, tá? Que é o gap oculto do gráfico diário, na realidade. Ó, tem um gap oculto aqui e o mercado tá ali, parou ali, sentiu as linhas de referência também. No gráfico diário a coisa tá um pouco mais limpa, né? Se a gente olha o IFR, tem alguma coisa importante? Não, né? O IFR tá ali na zona de sobrevenda, né? Tá 37, tá quase na zona de sobrevenda. E não teria nada muito importante aqui no FR no momento, né? A gente pode reestimar a nossa cunha que a gente tinha desenhado tempos atrás, tá quase virando mais um canal do que uma cunha, né? Mas a leitura é basicamente a mesma, tá? Ou seja, o mercado está num ponto esperado aí de virada, certo? Tem sinal? Não tem sinal, falta só o sinal, né? Aquele suporte que eu tinha comentado do Ibov sem tendência fica aqui, né? 124.600, caso o Ibov insista em queda. Até porque a gente não pode negar. O fato é o seguinte, o mercado segue em tendência de baixa, né? Média móvel de 20 caindo, média móvel de 50 virada para baixo. Ou seja, a tendência ainda é de baixa, mas não é uma tendência limpa, né? O mercado ele entra muito nas pernas, né? Não é uma tendência sadia. O que é uma tendência sadia e o que não é uma tendência sadia, para quem não sabe. Então, isso aqui é uma tendência sadia, de baixa, né? O mercado faz o zigue-zague, quando ele volta, corrige, ele não
viola o fundo anterior, né? Então ele acaba respeitando o fundo anterior como resistência, né? Então isso aqui é uma tendência sadia. O que não é uma tendência sadia? Uma tendência sadia, não sadia é o seguinte, o mercado vai lá, confirma a tendência, e quando ele corrige, ele entra muito para dentro da perna de impulso anterior, né? Então acaba ficando um movimento assim, ó. Entende? Isso aqui é uma tendência não sadia, uma tendência mais difícil de ser operada. Essa aqui é uma tendência mais fluida, né? Aqui as correções são muito profundas, acaba virando um canal mais amplo, né? Que é mais ou menos o que a gente tinha traçado antes. Combinado? Então tá aí o nosso Ibov comentado. Tem alguma coisa pra gente falar no semanal do IFR, do Ibovespa? Não, né? Tá lá na região... Ah, aqui nós temos uma coisa importante acontecendo no Ibovespa, ó, tá? Que é o seguinte. É um padrão chamado reversão positiva. Então vejam que esse fundo aqui do Ibovespa, nós tínhamos o IFR em 51, tá? No momento, o mercado está acima do fundo anterior e o IFR está mais baixo. Logo, se o mercado semana que vem, de preferência, virar para cima, a gente tiver um fechamento positivo, tá? Se a gente tiver algo assim acontecendo aqui no semanal, né? Uma barra compradora, uma barra branca, no meu caso que seria uma barra verde, certo? O que vai acabar acontecendo? O IFR ele vai virar para cima, certo? O IFR virando para cima, a gente vai ter fundos mais baixos no IFR e fundos mais altos aqui no preço, né? Isso aqui é a conhecida reversão positiva, tá? É um padrão bem interessante de continuação de tendência de prazo maior, tá? Curiosamente, no semanal o Ibovespa ainda está em tendência de alta, tá? No semanal o Ibov ainda está em tendência de alta. Eu tenho os zigue-zagues ainda ascendentes, né? O mercado só negaria essa tendência se viesse para baixo aqui do fundo anterior, certo? Então tá aí, Ibov comentado, queda, sim, o mercado não aproveitou a euforia que aconteceu essa semana, dadas as eleições americanas, mas ele está num ponto de reversão. Vamos falar do dólar? O dólar também teve uma semana aí bastante volátil, né? Respeitou o topo anterior, inclusive muita gente falando que o dólar tinha batido R$6 e fim do mundo, apocalipse. A verdade é que não, né? O dólar não bateu os R$6. Semana passada, nós tínhamos colocado que o dólar já estava subindo há 5 semanas consecutivas, parecia ser uma barra de exaustão na abertura de barra grande. Lembra que a gente falou de abertura de barra grande? Pois é, o mercado parou exatamente na abertura de barra grande. Essa semana o dólar chegou a estar caindo nada mais nada menos que quase 5%. Tá? E até onde que o dólar foi? Foi até a abertura da barra grande, que justamente era a barra anterior. Essa semana o dólar caiu, tá? Caiu 2,35%. Tivemos o dólar caindo, tivemos o Ibovespa caindo. Se o dólar perder a mínima desta semana, que está lá embaixo, tá? Perdendo a mínima da semana, o dólar tende a voltar lá para os 5,40 e formar aqui uma lateralização mais ampla, né? Uma lateralização em formato de retângulo. Tá? Não esquecendo que o dólar está numa fortíssima região de resistência, tá? Que é a máxima lá de 2020, 21, 22, o dólar não ultrapassou aquela região. Se a gente vai para o gráfico diário do dólar, fica mais fácil de ver ainda esse cenário, né? Aqui o suporte mencionado, o dólar vindo a perder esse ponto, que é justamente a mínima da semana passada, o suporte lá em 5,40 passa a ser o objetivo, tá? E mesmo que o mercado venha a romper a resistência, logo acima tem uma máxima relevantíssima, que é a máxima de 2020. Juro, né? Então aqui temos o juro futuro, vamos falar aqui do DI 1F26, que esta semana teve uma queda de 0,15, né? Uma queda leve, suave, nada demais, né? O mercado que está ainda dentro de uma forte tendência de alta, não tem nenhum sinal de reversão importante, mas, insisto, está numa região de possível inflexão, né? Que é aquela região de resistência que a gente já setou semana passada, 13,05, 13,40. É uma região importante, esse aqui é o gráfico diário. Se a gente coloca o IFR semana passada, né, já tinha atingido níveis bastante críticos e relevantes, e no momento ainda segue alto, né? Não temos nenhum padrão aqui a ser comentado no FR no momento, tá? O juro, curiosamente, não tá tão limpo quanto o dólar, né? O dólar tá tendo uma congestão um pouco mais clara, né? Que o juro mesmo que venha a cair logo abaixo aqui já tem suporte, então não seria nada muito forte, nada muito importante, certo? Então tá aí, gráfico mensal, o juro que está subindo todos os meses, né? Desde o começo do ano subiu todos os meses. Vamos ver se em novembro fecha negativo. Caso o mercado de fato marque um fundo, é o que tenderemos a ter. Criptomoedas, quero falar aqui já de cara das criptos, né? Então aqui o Bitcoin, que essa semana vai conseguindo romper o topo histórico. Então, na minha visão, o sinal mais importante da semana foi, sem sombra de dúvidas, aqui das
criptos em geral, e especialmente do Bitcoin, que conseguiu fechar acima dos 72 mil dólares, que era a grande resistência, né? Então o Bitcoin agora, no momento, fica aberto para busca lá dos 90 mil dólares. Então entre 90 mil dólares e 96, 100 mil dólares não duvido, porque é um número muito forte, muito importante, né? É número redondo. É o caminho, tá? O cenário aqui só é negado se o Bitcoin perder a mínima desta semana, lá abaixo de 66. Veio abaixo de 66, aí é coisa azeda, aí é um falso rompimento. No momento, não é o cenário é absolutamente o oposto. Se a gente vai para o gráfico diário, a gente teve aqui o rompimento na quarta, duas barras pequenas, né? Ontem, quinta-feira e sexta-feira, nada demais. Aqui o suporte agora justamente é os 73 mil dólares. E entre 70 e 73 mil dólares o suporte, né? Indo aqui para os 60 minutos, a gente até consegue observar possíveis, um canalzinho, 2 canais aqui, né? Mas mesmo que o mercado corrija, não tem nada muito relevante aqui que poderia desenhar uma queda muito forte. Somente se o mercado perder a mínima dessa semana, coisa que está bem longe, né? A cripto que eu achava mais interessante, que falei semana passada, era a Solana. Essa semana subiu 22%. Baita movimento da Solana, né? O último sinal de compra foi aqui, para quem vem acompanhando os sinais aqui com a gente nos nossos vídeos semanais, tá? Então a Solana tá ali na cara do gol para romper a resistência dada pelo topo histórico, embora é uma resistência bastante ampla, né? Não duvido que a gente tenha um movimento nesse sentido aqui na Solana para depois romper e ir embora. É uma das criptos que eu mais gosto, sem dúvida. A Binance Coin também teve uma boa alta de 7%, mas segue dentro de congestão. A Ethereum, esta também demonstrou força, né? Tava atrasada, tava para trás, resolve demonstrar força, subindo 20% essa semana. Tem um objetivo ali na região dos 3.070 dólares, né? Esse é o gráfico semanal. Gráfico diário, aqui temos a Ethereum, né? A gente consegue traçar alguma figura, alguma coisa aqui? Talvez um canal e o mercado respeitando a linha de referência? Não, ó, rompeu para cima a linha de referência, não se aplica esse canal, né? Então fica o objetivo ali realmente naquele patamar que a gente setou. As médias agora apontam ambas para cima, a média móvel de 20 e 50, denunciando a tendência após o rompimento, né? Aqui nós temos a Tom Crystal, que é a do Telegram, né? Mas essa aqui já não está tão interessante. A Cardano, belíssima alta de 30%, né? Esse aqui é o gráfico semanal, gráfico diário, olha a porrada que deu esse mercado, embora no limite, se a gente for analisar bem friamente aqui a Cardano, o que nós temos é um grande movimento lateral e o mercado chegando ali na resistência, né? Aqui nós temos a Phantom, tá? Barra compradora, né? Respeitando a média, as médias aqui, né? Respeitando as médias. Aqui nós temos um ponto de entrada claro, que, né? A superação da máxima desta semana seria uma boa entrada neste ativo, né? Aqui o gráfico diário da Phantom. Aqui a Injective, né? Tem uma boa alta essa semana, 33%, gráfico diário. E também, assim como a Cardano, uma grande lateralização, né? O mercado indo em busca ali da zona de resistência. E a Avalanche, que a gente tinha até desenhado esse cenário baixista, pegou no contrapé aqui, embora estava lateralizado, não era um sinal muito relevante. No gráfico diário, vamos dar uma limpada nesse gráfico, tá bem poluído, né? Então, quando a coisa começa a ficar poluída assim, a gente vai lá e exclui tudo e vê o que o mercado fez de maneira mais limpa aqui, né? Tem alguma coisa útil aqui? Se eu conecto esses dois fundos, olha ali, nasce um canal e o mercado está na linha de referência do canal, né? Aqui parece ser um baita triângulo aí de longo prazo. Aí, então, opa. Aqui. Aí, ó. Tá? Então, não vejo um cenário amigável aqui no momento. Então, as criptos que eu mais acho interessante na atual circunstância, vamos organizar a Phantom, a Solana e o Bitcoin, tá? Bitcoin disparado, Solana segundo lugar e a Phantom, tá? A superação da máxima desta semana vem aí a interessar. Certo? Eu nem vou comentar o mercado americano para a gente deixar o vídeo mais curto e todo mundo poder assistir em menos de 20 minutos. Fechado? A gente se vê amanhã, não, minto, no domingo, tá? No domingo, quando a gente vai apresentar ali a nossa Black Week. E é basicamente isso. Me sigam nas outras redes sociais. Um forte abraço. Tchau.